Uma das maiores empresas na produção de fertilizantes, a Mosaic, anunciou essa semana a suspensão da produção de uma das linhas em duas fábricas no Brasil. Medida que acendeu um alerta sobre o setor, e quem explica tudo pra gente é o diretor editorial do AgriFeed, Luiz Fernando Sá. Tudo bem, Luiz? Bem-vindo. Boa tarde para você. Olá, Muriel. Boa tarde a todos. Bom, Muriel, você pode ver que o mercado aí de fertilizantes não tem tido trégua, né? Desde os tempos ali da pandemia, quando começaram a haver interrupções no fornecimento, que atingiram alguns dos principais exportadores de insumos para a produção de adubos, essa incerteza no mercado de fertilizantes vem afligindo aí agricultores de todo o mundo, eles têm sido obrigados a conviver com a estabilidade de oferta e de preços, né? Só para lembrar, assim como costuma dizer a minha colega Alessandra Mello, os fertilizantes são como a comida das plantas, né? Então elas precisam ser bem alimentadas para crescerem mais fortes, produzirem mais. E isso gera um custo importante, bem importante na formação das margens dos agricultores, dos custos e, portanto, das margens dos agricultores. Não por acaso, então, Muriel, neste ano, os produtores brasileiros vinham buscando, nos chamados superfosfatados simples, que é uma categoria aí desses fertilizantes, uma alternativa mais em conta para substituir o chamado MAP, que é um adubo ali que fornece nitrogênio e fósforo importante aí no crescimento das lavouras. Esse MAP vinha tendo altas expressivas de cotação nos últimos meses. Então, eles recorreram a esse SSP. Para ter uma ideia, assim, só de janeiro a novembro de 2025, o Brasil importou cerca de 3 milhões de toneladas desse SSP, o que é cerca de 20% a mais do que no ano anterior, no mesmo período do ano anterior, segundo dados aí da StoneX. Mas essa decisão anunciada na terça-feira pela Mosaic pode indicar que essa opção aí pelo SSP pode estar deixando de ser viável. Isso porque a filial brasileira da Mosaic informou que ia suspender temporariamente a produção de SSP em duas de suas unidades no país, uma em Araxá e outra em Paranaguá, e indicou que a razão dessa paralisação seria adotar cautela em relação ao recente aumento dos preços de enxofre. Foi uma medida extrema que pegou todo mundo de surpresa, mas a explicação aí que a Mosaic deu condiz, de fato, com o que acontece no mercado global do enxofre, que é um dos principais insumos para a produção dessa categoria de fertilizantes. Em torno de uma semana atrás, Muriel, a Argos, que é uma das mais importantes empresas globais aí de análise do mercado de commodities, havia publicado um estudo que, de certa forma, já mostrava esse quadro. Ela promovia o enxofre, né? O enxofre, até então, era visto como um subproduto ali de baixa volatilidade, que vinha ali do refino do petróleo e gás, mas que agora já começava a ser tratado como um componente de risco com tendência de alta, né, o que é importante, para as cadeias de produção de fertilizantes. E, claro, então, portanto, para a agricultura global. Segundo a Argos, os preços do enxofre têm sido pressionados por um descompasso aí que está havendo entre o ritmo de crescimento de demanda por esse insumo e a capacidade da ampliação de produção nas refinarias. Por conta disso, Muriel, somente este ano, a cotação internacional da tonelada desse produto, do enxofre, que costumava variar entre 80 e 180 dólares, saltou para perto da casa dos 500 dólares. Então, uma tonelada que era 80, 180, passou para 500 dólares. É uma alta aí de quase 3 vezes. O grande ponto é que o enxofre, né, por ser um subproduto, ele não aumenta a produção dele porque queremos produzir mais enxofre, mas só quando existe investimento de fato no aumento de produção das editorias, das refinarias. E, além disso, o enxofre tem sido mais demandado não só para fertilizantes, mas para a produção de metais
e de baterias de carros elétricos. A China tem demandado muito desse produto. Ou seja, são várias cadeias disputando um único produto cuja produção não aumenta. Então, é um prato cheio aí para uma alta e para uma pressão nos preços dos fertilizantes. Só para terminar, dando o impacto aí dessa decisão da Mosaic para o mercado brasileiro, ela foi a única até agora, né? Tem outras indústrias que produzem esse tipo de fertilizante, o SSP, mas ela responde por cerca de 18% da capacidade produtiva doméstica desse fertilizante. Então, se for preciso repor esse produto, caso essa suspensão na paralisação se alongue por muito tempo, nós vamos estar falando aí de um aumento de mais de 20% nas importações desse produto. O Brasil é um grande importador de fertilizantes e pode ter que importar ainda mais, Muriel. Pois é, a gente vai ter que acompanhar para entender o que vai acontecer a partir de agora. Obrigada, viu, Luiz, pelas informações. Obrigado, Muriel. Uma boa tarde a todos. Para você também, obrigada.